Falando agora com o Bruno Teixeira sobre a situação dos moradores na cidade chamada Mairiporã, fica aqui na região metropolitana da capital. Depois do rompimento, gente, as imagens, por favor, preste atenção aqui na imagem. Até se a gente puder novamente repetir a primeira, que vocês vão ver, é inacreditável. Olha a cachoeira, os moradores correndo ali embaixo, no canto esquerdo abaixo. Vejam ali os animais também. Vocês viram? Inacreditável isso, inacreditável. Essa imagem fica em Mairiporã, ocorreu o rompimento de um reservatório da Sabesp. Uma pessoa morreu, 9 ficaram feridas, o município declarou situação de emergência. E agora, vamos com o Bruno Teixeira para compreender. Bruno, imagem inacreditável. Você está no local exatamente onde nós vimos o vídeo, é isso? Onde a gente vê aquela corredeira fortíssima? Bem-vindo. Oi, Elisa, bom dia para você, para quem nos acompanha. A gente fala de um dos locais, sim, que aparece nas imagens dos vídeos, onde a água, ela aparece, né, como se fosse um córrego, ela vem como se fosse um rio, tamanha a força. A gente fala aqui da região entre os bairros Jardim, Nery e Copavina, aqui em Mairiporã. Ricardo Unger vai mostrar agora, enquanto eu narro as imagens, do rastro dos estragos deixados pela água depois do rompimento desse reservatório da Sabesp aqui em Mairiporã. O reservatório estava sendo construído no topo desse morro, que vocês podem observar nas imagens. E esse rastro, que parece uma estrada que foi aberta, né, por alguém, foi aberta pela água. O reservatório então se rompeu e a água desceu para os dois lados, para o outro lado do morro, onde há as casas que tiveram maior dano, que estão interditadas pela Defesa Civil. Naquela região a gente não pode acessar, ela está isolada pela Defesa Civil, estivemos lá mais cedo, mas não conseguimos acessá-la. Então viemos para esse lado, que é o que aparece nas imagens dos vídeos, com a água que desceu então por todo esse morro. Vocês podem ver as casas ali, que também foram atingidas, e essa água desceu até esse ponto de onde falamos aqui. Levou muito terror aos moradores da região, porque começou a invadir as casas, teve gente que perdeu móveis, perdeu muita coisa dentro de casa. O saldo, né, desse incidente, uma pessoa morta, 9 feridas. A pessoa que morreu era um funcionário de uma terceirizada da Sabesp, que estava trabalhando no local e acabou perdendo a vida então no meio dessa enxurrada. Aqui no local então, como eu disse, a água veio com muita força, invadiu algumas casas e em outra ela chegou muito perto disso. Vou chamar aqui o José, que é um dos moradores, estava aqui no momento em que isso aconteceu. Bom dia, José, estamos ao vivo na CNN Brasil. Gostaria que o senhor pudesse relatar um pouco como foi o momento quando ocorreu essa explosão, esse rompimento da caixa d'água. Realmente eu estava deitado no momento e eu ouvi um barulho muito forte, um estrondo, né? Até eu achei que era desmoronamento de terra, né? Mas quando eu saí, eu vi que realmente não era a caixa d'água que havia estourado, né? E vi aquele mar de água por cima das casas, as pessoas gritando. E eu saí também na rua, também gritando para as pessoas saírem, né? De suas casas. E vi quando a água estava se aproximando aqui próximo e fazendo essa curva. A minha sorte aqui não afetou a mim, né? Mas chegou bem próximo disso, né? Que invadiu ainda a parte da escada da casa da minha irmã. E a gente ficou muito preocupado com a situação, né? Porque teve pessoas que se machucaram, né? E realmente na hora que a água desceu, parou de um pouco, diminuiu, né? Eu fui tentar ver se alguém precisava de socorro, né? Foi onde tinha um senhor que a parede da casa tinha caído por cima dele, né? Segundo ele falou, havia machucado ele. Segundo as informações, ele teve uma costela quebrada e está internado. E como estão sendo esses dias após todo esse incidente, todos esses momentos de tensão, como tem sido para conseguir retomar o dia a dia aqui na região? A preocupação, né? A preocupação da gente é grande, porque, veja bem, essa caixa ela foi construída aí e a gente já estava preocupado. Porque, inclusive, eu estava falando até com a minha irmã outro dia, que ela até comentou, disse que se essa caixa estourar, vai abalar todos nós aqui no bairro. Eu ainda até comentei com ela que não havia esse perigo, talvez que é uma coisa que é bem estruturada, né? Tem engenharia, tem tudo, mas infelizmente ela falou isso no domingo, quando foi na quarta-feira já aconteceu isso, né? Tá certo, José. Lhe agradeço pelo depoimento, uma boa sorte e as melhores. Obrigado.
Elisa, então é isso. E nesse momento, então, a Sabesp está com uma equipe aqui para oferecer um auxílio para algumas pessoas que foram atingidas, está fazendo o cadastramento de moradores. R$ 2.000 já começaram a ser pagos para algumas pessoas que tiveram danos estruturais às casas e agora está tendo todo esse trabalho, um cadastro de atendimento para essas pessoas que está ocorrendo próximo daqui. Situação que está sendo investigada, então, pela polícia também, pela agência de fiscalização do governo do estado para saber o que causou o rompimento dessa caixa d'água, que ainda é um mistério, ainda não se sabe o que causou esse rompimento, que causou então esse acidente com 1 morto e 9 feridos. Volto com você.